O Ministério da Cultura apresenta Redelendo, o videocast de indicações literárias da Redelê. Episódio de hoje, Os Dengos na Moringa de Voinha, de Ana Fátima, com ilustrações de Fernanda Rodrigues, editado pela Brink Book. Bem-vindos, bem-vindas! Esse é mais um episódio do podcast de indicações literárias Redelendo, o melhor amigo da sua próxima mediação de leitura. Aqui a gente usa o repertório dos clubes de leitura da Redelê para apresentar obras literárias para todas as infâncias. Eu sou Patrícia Auerbach, sou autora, ilustradora e idealizadora da Redelê, e estou aqui com a Nina Brond, que também é autora, e além de autora, é coordenadora pedagógica da Redelê e facilitadora de clubes de leitura. Hoje a gente vai falar sobre um livro que a gente gosta muito e que já apareceu em diversos momentos na Redelê, né, Nina? Vamos falar sobre Os Dengos da Moringa de Voinha. Quero dizer oi para todo mundo que tem acompanhado aqui o nosso podcast, está escrevendo lá os recadinhos, dando esse retorno para a gente, que é muito importante, falando obras que eles querem que apareça aqui no nosso podcast, nosso videocast. Então, todos esses comentários são muito bem-vindos. E hoje vamos falar sobre Os Dengos na Moringa de Voinha, que é um livro que apareceu em diversos clubes de leitura da Redelê e que veio, assim, amarrado por muito afeto, com essa história dessa menina, com essa nossa narradora, que vai trazendo esse olhar para a casa da avó a partir da figura da moringa que ela visualiza, e a partir disso a gente vai visualizando todas as situações de afeto dentro dessa família. E esse foi um livro que fez parte do nosso fio condutor ancestralidade e pertencimento. Então, pensando nesses afetos e em todas essas questões que envolvem ancestralidade e pertencimento. Vou lembrar que o fio condutor é sempre o que move a escolha, o que motiva a escolha das obras, da curadoria dessas obras no percurso de um mês. Então, 4 encontros ao longo de um mês, um a cada semana. Nina, uma coisa que chamou muito a atenção nas conversas, aliás, foram conversas diferentes, mas que passearam, né, muito diferentes, grupos muito diferentes, que passearam aí por todas as questões da obra, mas acho que uma coisa que é comum nas duas e que é muito forte na obra é a presença desse objeto, né, que já está no título, mas que traz tanta simbologia, né? E falaram do corpo feminino, falaram da afetividade, falaram de memórias de infância, né? Acho que essa foi a primeira coisa, logo que terminou o livro, que terminou a leitura, a gente sempre começa com a leitura da obra, quando terminou a obra, a leitura já veio logo de cara muitas lembranças, muitas memórias afetivas, né, das famílias, dos avós, enfim, e essa moringa apareceu de uma forma muito afetuosa, muito querida, também pelos membros dos clubes. Você percebeu assim também? Sim, Paty, acho que entra nesse lugar e nessa relação, né, da moringa como fonte de vida, relacionando a água e também a essa ancestralidade, né, dessa avó que foi quem originou toda essa família, e é essa avó que desencadeia essa relação de afetos, né, esses dengos, esse carinho, esse acolhimento, essa sensação de pertencimento e esse lugar que é muito forte, que é a casa da avó. Então, a gente conversou muito sobre o quanto uma obra abre gavetinhas e faz com que a gente mergulhe na história, mas também que a gente mergulhe na nossa própria história e relembre o colo da avó, e relembre objetos que, na casa de cada um, tinham esse lugar de referência, assim como a moringa é referência nessa obra, né? Eu acho que isso é muito bacana, de pensar o que é referência para cada um e fazer essas conexões, né? E acho que esse é sempre o primeiro ponto de partida quando a obra bate, né? É pensar nas relações com a gente, nas relações afetivas com a gente, e depois é que começam as costuras com outras obras. Mas tem uma outra coisa que eu achei que chamou atenção nos dois grupos, nas duas conversas, foi como o livro traz todos os sentidos para dentro da conversa, né? Então, tem a memória afetiva com a culinária, tem a memória afetiva com os objetos, tem a memória afetiva com o tato, com o gesto, com o cafuné. Então, é a comida, é o cafuné, é o tecido, é a trama do tecido, enfim, um monte de todos os elementos
sensoriais, né, que trazem essa memória afetiva e que o livro vai trazendo e que as pessoas vão embarcando, porque cada um que o livro traz, as pessoas já lembram de mais um, né? E até a sonoridade, né? Essa relação com o avô e a ideia, né? Não só do fuxico, mas ela traz aquela ideia da dança, da ginga, do corpo. Então, acho que foi um livro que foi abrindo muitas gavetinhas. E uma coisa, Paty, que eu achei assim, foi muito interessante da gente pensar juntos, foi pensar nessa estrutura do livro ilustrado, quando dentro da narrativa visual chega para o leitor uma informação que na narrativa verbal não estava presente. Então, pensar nessa imagem da menina deitada na colcha de fuxicos com a Bayomi, e aí o quanto muitos participantes trouxeram essa referência dessa boneca, que é uma boneca sem rosto, e das origens dessa boneca. Então, de pensar o quanto a partir da imagem novas histórias foram sendo tecidas, também a partir de um lugar de afeto, porque acho que pensando nessa obra, o ponto forte é o afeto, né, Paty? É muito, é muito. Agora, tem uma coisa que me chamou muita atenção, que eu fiquei com vontade, já na hora, quando eu ouvi, já fiquei com vontade de trazer aqui para o podcast, que é a ideia que você trouxe até num determinado momento, já não sei em qual dos grupos, mas a ideia de que é um livro que ensina, que apresenta, que traz um repertório que não fez parte da sua infância, né? Ensina não desse jeito didático, né? Não é uma coisa escolar, pedagógica, não é isso, mas é que ele apresenta, né? Ele apresenta uma cultura, uma tradição, uma ancestralidade que não é a sua, que não é a minha, né? E a gente acaba entrando por essa porta do afeto, por essa porta da doçura da relação dessa menina com a avó, a gente acaba conhecendo, né, um repertório que é diferente. Eu, por acaso, eu tenho uma memória afetiva muito, muito gostosa de uma moringa na casa da minha avó, mas para mim, assim, nunca tinha me dado conta do lugar dessa moringa, da origem dessa moringa, então também teve aí um aprendizado de falar, puxa, estava lá, mas veio de algum outro lugar, veio de uma outra história, de uma outra forma enfim, de uma outra ancestralidade, né? Eu achei muito bacana você fazer esse ponto lá no encontro, porque de fato tem obras que abrem um leque de uma outra cultura, de uma outra bagagem para a gente conhecer, né? Eu acho que essa foi bem bacana, achei bem bonito. E essa obra ela traz muito isso, né, Paty? Além da moringa, ela traz a imagem do baobá e esse lugar do baobá enquanto também fonte de vida, mas também Baobá como que é uma árvore, né? Baobá que é uma árvore. e de pensar nesse lugar, né, dessa imagem, o quanto essa referência também traz novas aprendizagens, então de pensar como um lugar onde os griots, contadores de histórias, ficavam embaixo compartilhando histórias e relacionar a imagem das avós, dos avós, que tem esse lugar de compartilhar histórias, e enquanto árvore genealógica, né, esses muitos braços. E uma coisa que é simpática, que me empolga, durante o clube, as pessoas começarem a trazer referência de outras obras. Então, tivemos ali uma listagem de obras que trazem o baobá, mas também que é uma árvore de origem africana, né? Típica africana. Sim, e o quanto isso foi trazendo, né, muitas novas histórias. E aí teve uma coisa que assim, né, passando rapidamente, para além de um ponto que também foi forte, que é pensar nas cores, na paleta de cores. Já ia falar disso, foi ótimo você trazer. Deixa eu pensar essa paleta de cores, que eu achei lindo como muitos participantes falaram. Essas cores acolhem, elas trazem um quentinho, elas trazem a ideia do abraço e, ao mesmo tempo, trazem a ideia da terra, do aterramento, desse lugar de pertencimento.
Então, acho que isso, Ô, né? Nina, mas você lembra que teve uma hora no clube que uma pessoa, um membro da Redelê, levantou até uma questão assim, que foi, acho que foi o Fio que puxou essa coisa das cores, né? De falar, puxa, achei que as cores são sempre as mesmas, né? Tinha ali um desconforto. E aí o resto do grupo foi construindo em cima, não, são cores terrosas, tem uma intenção, percebe? E ela foi mudando, ela foi entendendo e ela foi, enfim, foi dando mais camadas, foi entendendo a justificativa ou a razão dessas cores terem sido escolhidas e por que essas, né, que se, enfim, se relacionam tão bem com a Moringa e com aquele contexto, né, dessas cores terrosas naquela casa, enfim. E pensar a Achei bonito importância também do grupo fazer esse movimento de um ajudar o outro a ver camadas que não tinha visto, né? e também de abrir esse espaço, né, Paty, que é fundamental, que é pensar. É importante também falar sobre os desconfortos a partir de uma leitura. Então, eu não sou obrigado a gostar de tudo que a obra tem. É possível pensar sobre o que justifica tais escolhas, mas é muito importante o leitor ter essa liberdade de dizer, talvez não seja o que mais me agrada. E aí, Paty, só para a gente fechar, um Pelo spoiler que eu amor de Deus, senão a gente vai estourar o tempo é aqui lá. muito. Mas é pensar nessa imagem final, que foi, eu achei incrível, foi uma das coisas que mais me pegou, que é pensar essa janela com a moringa e um copo do E um lado. copo, boa, que bom que você E lembrou a disso. avó com a neta no colo. Então, esse lugar da ancestralidade, do pertencimento e da moringa enquanto um objeto forte, passando para o copo os seus saberes, os seus afetos. Dando cria. Paty, é assim, né? Cada um dos clubes a gente faz um mergulho e a hora que acaba a gente fala, ai, esse foi o mais incrível. E a cada dia a gente fica nessa, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Esses foram clubes bem especiais, porque a obra traz realmente abre muitas portinhas para que as pessoas se envolvam. Mas, Nina, a gente falou demais, a gente agora precisa fechar. Eu quero dizer para vocês que quem gostou, segue a gente, liga o sininho, ou aciona o sininho, não sei como é que diz isso, mas foca no sininho aí para ser avisado, vem com a gente. Esse foi mais um episódio do nosso Redelendo. Se você gostou, fica com a gente, vem assistir os próximos. Esse episódio entrou por uma porta, ele sai pela outra. Semana que vem, acredita que a gente conta outra. E olha só, se você quiser conhecer outros livros das mesmas autoras, a gente indica da Ana Fátima No Sítio do Vovô e Na Minha Escola Tem Quintal. E da Fernanda Rodrigues indicamos Livro Tem Língua? E se você ficou curioso para conhecer a Redelê, visite @redelê_br no Instagram ou no Facebook, ou acesse o nosso site www.redelê.com.br. Lá você encontra a programação completa dos nossos clubes de leitura e as informações para poder se inscrever. Para assistir os episódios do Redelendo com indicações literárias para todas as infâncias, visite o nosso canal do YouTube ou do Spotify.